Olá, boa noite. Boa noite, professor. Somos do grupo Osh Learning. Iremos fazer agora nossa apresentação do projeto de entrega do escopo do nosso projeto. Vamos apresentar ao senhor como foi desenvolvida a parte de back-end, a parte de front-end, como está sendo feita a integração, a parte de cloud, na parte de armazenamento dos dados. E aqui na nossa conversa está o Moacir, o Davidson. O Davidson estará iniciando com a parte do back. E pode ir aí, Davidson. Boa noite, professor. Vou estar mostrando aqui um pouquinho do nosso back-end. Em relação à última versão que a gente mostrou, né, o último report, a gente tem algumas coisas, alguns endpoints a mais e algumas coisas, tá? Vou estar mostrando rapidamente aqui o código, tá? E vou mais para a parte prática, que é o mais interessante, mais importante. Passando rapidamente no código, a gente está usando o Flask, né? A biblioteca Python aí para nossa API. Então a gente tem uma rota de cadastro de usuário, uma rota de login, uma rota para redefinir a senha, né? Ou seja, zerar a senha do usuário, quando ele esquece a senha, né? Uma para alterar a senha dele, e aí uma para fazer o upload de arquivos, né? De PDFs, enfim. Outra chat message que é para o usuário enviar a pergunta, né? É a rota que o front-end vai mandar a pergunta do usuário e receber um retorno. Uma para listar todos os arquivos que estão na nossa base de dados, né? E uma para deletar arquivo lá na nossa base de dados, tá? É, então, como eu falei, tem algumas rotas novas, né? Inclusive são essas últimas aqui, né? Então agora a gente está armazenando lá no Firebase também, assim como a gente armazena os logins, a gente está armazenando agora também a referência dos arquivos, né? Então sempre que sobe um arquivo novo, a gente salva lá no Firebase esse arquivo, né? A referência desse arquivo, o source ID dele. E também para deletar a gente tem aqui, e a gente tem algumas outras rotas novas também, são essas de usuário, né? Para alterar a senha aqui que a gente acabou criando. Bom, passando rapidamente aqui, a gente tem nos nossos controllers, né? Então, essas funções, que é exatamente as funções que vão lá no Firebase e as funções que também vão lá na API do chat PDF, né? Fazer as requisições, tá? Eu não vou passar a fundo aqui. Depois a gente vai enviar o link do GitHub, né, com código, mas basicamente tem todas as tratativas aqui no nosso controller, então a gente separou com o controller e nos models aqui a gente tem as conexões, né, tanto com o chat PDF como com o Firebase, né? Então aqui, por exemplo, no do chat PDF a gente tem a conexão lá com a API deles, né, usando a API key aqui que a gente tem, que está na variável de ambiente, né, para não ficar exposta no código. Da mesma forma lá no Firebase, né? No Firebase a gente também faz a conexão lá no Firebase, que também está com variáveis de ambiente aqui para não ficar exposto no código as nossas keys, né? E aí também aqui, né, no controle, o controle é de usuário, também vai ter toda a questão de login, né, de cadastro, cada função dessa representa um endpoint lá, né? Então, alterar senha, redefinir senha, todas elas é, são funções que vão bater lá no Firebase ou no chat PDF. Enfim, é isso. Falando um pouquinho do código, vou mostrar mais na prática mesmo. Para iniciar aqui, a gente tem a rota de sign up, né, para criar um usuário. No caso aqui, vamos tentar criar esse gestão@gmail.com. Se eu não me engano, ele já está criado. É, não está criado. Então ele já dá aqui para a gente um login criado com sucesso. E ele vai trazer o usuário, né, um token do usuário, um refresh token aqui embaixo também desse usuário. Se eu tentar criar o mesmo usuário novamente, né, ele vai dar erro e vai dizer que o usuário já está cadastrado, retorna 400, então a gente tem as validações básicas aqui já. Login é a mesma coisa, vamos tentar fazer o login com esse mesmo usuário que a gente acabou de criar, né? Ele vai retornar para a gente aqui que o usuário foi logado e o token do usuário. Se eu tentar com a senha incorreta, eu vou adicionar um set aqui, por exemplo. Também já tem validações aí de login e senha incorreta, o código 401, né? E aí o front-end vai fazer essa tratativa lá, né? Falando agora um pouco do upload file, né? Que é onde o, os perfis gestores, né? As pessoas gestoras vão subir PDFs lá no nosso sistema, né? Então aqui deixa eu selecionar novamente, selecionei um arquivo aqui, né?
um PDF e eu consigo subir ele lá para nossa aplicação. Basicamente, a gente manda o arquivo em si e o nome do arquivo que a gente quer salvar. Como a gente quer salvar lá, né? Um nome, né? Que para ser identificado esse arquivo, porque caso você queira deletar depois ou editar, vai aparecer lá no front-end, né? Então aqui ele retorna para a gente que o arquivo foi cadastrado com sucesso e um Source ID, né? Eu vou copiar esse Source ID e vou utilizar ele na nossa próxima rota, que é a de Chat Message. Eu vou rodar aqui também. Basicamente a gente tem um assistant aqui, né? Que pede para gerar o retorno em JSON. E a message é a mensagem que é feita pelo usuário lá no front-end, né? Então a gente pergunta aqui, por exemplo, como é feita a avaliação do estágio, né? Isso é um arquivo que tem normas sobre estágio, né? E aí vai ter aqui embaixo, né, dizendo algumas coisas sobre como é feito a avaliação do estágio, né? De acordo com o arquivo lá que a gente subiu. Por fim, get files também bem simples. Essa rota vai ser usada pelo front-end para listar os arquivos que a pessoa já subiu, né? Então a gente subiu só um aqui, então só vai ter um por enquanto, mas a ideia é que vai ter uma lista aqui de vários arquivos que o usuário administrador, né, a gestão subiu lá. E por fim, o delete file também, que a gente passa aqui basicamente no body o source ID que a gente quer deletar do arquivo e ele vai deletar para a gente aquele arquivo. Tá lá na nossa base de dados que a gente também está usando o Firebase, tá? Bom, é isso. Aqui no Firebase, né, também não tem muito o que mostrar, mas basicamente aqui a gente tem a parte de Authentication que a gente está utilizando para salvar os e-mails que a gente criou. E no Real-Time Database a gente está utilizando para salvar o que eu comentei, né, a referência dos arquivos. Então, por exemplo, aqui a gente tem um arquivo, ó, que foi o que a gente subiu lá também. Tá? É isso da parte do back-end. O Moacir vai estar mostrando aí agora um pouco sobre como está o front-end, tá? Moacir? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Então, aqui na apresentação da parte do front-end, essa aqui é a parte do MAI, onde está estruturado, onde está consumindo as API do back-end do Davis, que gerou lá. Aqui está a parte inicial do user, onde vai ser direcionada as rotas. Aqui é a parte de pesquisar. Aqui também a parte da rota inicial gestão. Login e cadastrar a parte do arquivo. Essa parte de logout, que é a parte de sair. Praticamente aqui precisa dar uma refatorada para dar uma melhorada, no caso, fazer a separação no caso de arquivos, né? Deixar tudo ok. Aqui na parte do template, onde está a parte do HTML, aqui seria a parte do login. Essa parte aqui com essa parte do underscore do próprio Flash, para ele puxar as mensagens que der de retorno. Aqui a parte do index, que é aquela parte da tela de pesquisar, a parte inicial, que o aluno faz a pesquisa, no caso. E aqui a parte também do HTML de gestão, também tem a parte do underscore, que eu falei para retornar a mensagem. A gente já estava criando a parte aqui de alterar a senha, só falta subdividir e alterar algumas coisas para ficar tudo ok, para a gente já subir também. Seria a parte de template, isso aqui é onde fica a parte do HTML até a estrutura do próprio Flash, ele indica assim. Aqui seria a parte do estilo, né? Tem a parte do CSS, do login, e a gente está utilizando o Bootstrap, mas também está utilizando umas configurações próprias. Isso aqui é a parte do user, e aqui seria a parte da gestão. E a parte aqui das imagens, que a gente está colocando na parte lá do front. E aqui a parte do JS, para dar mais dinâmica no site, essas coisas. E a gente então utilizou também até aqui o Ajax para não ter aquela questão do refresh, né? Quando a gente fizer essa pesquisa. Está carregando e já aparecer na tela. Seria isso, mais ou menos, a estrutura aqui do código. Vou estar mostrando lá o front agora na parte do web mesmo. Essa aqui seria a nossa tela inicial, como a gente apresentou ontem. É a tela de pesquisa, onde o aluno vai ter acesso, assim que ele acessar pesquisar, ele vai ter acesso a essa tela aqui, onde ele vai poder fazer pesquisa referente à instituição. Então, eu vou estar fazendo aqui as perguntas, pesquisar, essa parte carregar.
como tinha informado, a gente utilizou aquela função lá do Ajax para quando chamar, então ter o refresh na tela, né? Ele já trouxe, deu um retorno. A mensagem, vou colocar outra para poder... Esse aqui. Aqui. E quando começa a fazer pergunta, o histórico vai ficar aqui embaixo, a partir do momento que ele está nessa página, e vai assim criando a barra de rolagem e você pode descer. Aí daqui, se a pessoa, no caso, o usuário for o gestor, que vai ser o responsável por fazer o cadastro dos arquivos, se ele vir aqui em login gestão, ele vem para a tela de login. Como informei, se eu colocar qualquer coisa aqui, colocar a senha, for clicar, entrar, ele vai pedir para colocar o estilo, colocar o tipo de e-mail, né? Vou colocar aqui gestão@gmail.com. Quem salvar, assim a estiver correto, ele vai estar aquela mensagenzinha, por isso que tem aquela parte do escolar do próprio Flash. Colocar gestão@gmail.com. Colocar assim agora correto. A gente consegue visualizar. Tá clicando em entrar. Ele já vai trazer para essa tela aqui principal, que é a parte da gestão, né? A gente pode verificar que já está pré-carregado aqui um arquivo, que foi o que o Davidson subiu lá na parte do back-end, que ele utilizou o Postman. E a gente já está consumindo, já está carregando aqui também. A gente também pode adicionar um novo arquivo. Vou colocar aqui estágio. Ele está salvar e não preencher o campo, ele dá erro. Ele, no caso, dá um alerta que diga, perdão. Da mesma forma aqui, nesse campo. Estágio. Vou selecionar aqui o novo arquivo e vou clicar em salvar. Ele salva e já carrega aqui, ele mostra o PDF cadastrado com sucesso. For aqui, clicar também em cancelar, está funcionando. E assim que o gestor subir aqui esse arquivo, o aluno naquela tela lá, principal, ele consegue fazer a pergunta referente a esse arquivo. A gente também consegue filtrar, no caso, portaria específico. E no momento, essas funcionalidades aqui ainda não estão funcionando como a gente falou, que a gente terminou ainda de criar, mas o logoff, no caso, para sair, está funcionando. E ele volta aqui para a tela principal do aluno. E basicamente seria isso no momento. Não teria muita coisa mais não no momento. Falar alguma coisa, Eric? E vale ressaltar que ao decorrer da implementação, né, nós realizamos alguns testes manuais, tanto na parte do back-end quanto na parte do front-end. A gente vem realizando teste de performance também, para redução de tempo, de perguntas e de loads. Também na parte de segurança, o Moacir, ele também fez algumas questões de segurança para o projeto em si, para a parte de aperfeiçoamento, né? No caso aqui é a parte da rota, né? Quando o usuário ele não está logado, dá um exemplo, ele redireciona para a tela de login, que foi aquela parte lá do, eu falei, né, do logoff. Se ele tiver, eu faço ele receber none, no caso, né? A sessão, porque eu pego a sessão assim que ele loga. Quando ele recebe none, aí ele redireciona para a tela user. Se ele tentar fazer o login novamente, ele não vai recarregar novamente a tela de login, porque esse usuário foi deslogado. Da mesma forma, se ele não tiver contido na sessão, foi lá no início também, que se ele aqui não tiver contido na sessão, ele vai para a tela de login, ele é redirecionado. Isso. Então, professor, essa é a nossa entrega. A gente tem que fazer alguns ajustes na parte de faturação de código, criação de uma tela da parte de cadastro de novos gestores. E por parte do Hoje Learning é isso.